Fala, gente boa, tudo bem? Que o Eterno te abençoe, espero que você esteja bem. Bom, é o seguinte, mais um vulcão entrou em erupção, o vulcão Aso. Vulcão Aso, lá no Japão, né? O Japão tem mais ou menos 111 vulcões ativos. Vulcão ativo é quanto num intervalo de tempo, e aí é um intervalo de tempo bem longo, ele teve algum tipo de atividade. Algum tipo de fumaça, entrou em erupção, teve alguma movimentação externa ou interna. Então, o Japão ele tem cerca de 110, 111 vulcões ativos, e aí são vulcões em áreas habitadas e são vulcões até no mar, né, debaixo do mar, ali na crosta marítima. Sim, e inclusive teve uma atividade vulcânica no oceano, que trouxe até alguns navios, uma discussão se eram navios que foram afundados, né, naquela ilha ali, na antiga Iwo-Jima, no período da Segunda Grande Guerra Mundial. Não sei se estou falando a pronúncia certa, mas no período da Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, muitos navios foram afundados. E um vulcão que entrou em erupção trouxe esses navios que estavam no fundo para a superfície, trazendo todo aquele magma, todo aquele material extrusivo, e aí revelou todas essas embarcações. Porém, alguns outros sites, institutos de pesquisa, vulcanológicos, geológicos, falaram que, na verdade, aqueles navios, por tantos anos assim, e terem partes íntegras, né? Estou mostrando um videozinho para você aí, esse navio, na verdade, era de concreto. Eram quebra-mares que eram feitos em formato de navio, mas era feito de concreto, uma tentativa de ser uma espécie de quebra-mar, né? Mas enfim, o objeto central aqui na minha observação é que teve uma atividade em um vulcão no oceano. Mas tem também muitos outros vulcões, que são vulcões perigosíssimos em áreas habitadas, muito próximo à área residencial e área urbana. Bom, você já viu do Monte Fuji, que é um monte muito emblemático do Japão, e o Monte Aso também, né? O Aso-san, que é a montanha Aso. Ela entrou em erupção ontem e foi uma explosão bem significativa. Eles mudaram, algumas horas depois que entrou em erupção, eles mudaram da categoria 2 para a categoria 3. O que está acontecendo no mundo? Já que a atividade vulcânica mais recente e mais significativa foi do Cumbre Vieja, que deixou a ilha, está ainda em atividade. Inclusive eu falei para vocês, olha, isso pode durar semanas, pode durar meses, dias, né? A gente não consegue precisar, mas todo esse material que está em alta pressão vai ter que sair, esse magma. E o Cumbre Vieja, ele está ainda em atividade, novas bocas eruptivas essa semana. Ontem teve um terremoto de 4.1, 4.2, né? Muda-se aí alguns institutos, mas o Involcam, que é um instituto lá das Ilhas Canárias, Instituto Vulcanológico, registrou como 4.1 na escala Richter, bem significativo. Lembrando que o terremoto antes da erupção do Cumbre Vieja foi de 4.3, 4.5, então teve um de 4.1, 4.2. Cumbre Vieja, ele ressignificou a estética da ilha, né? Mudou completamente, é outra, as ilhas, La Palma agora é outra cidade depois do Cumbre Vieja, que ainda está em atividade. Mas o que está acontecendo no mundo? Olha, ainda hoje eu vou colocar um vídeo para vocês de 10 sinais irrefutáveis que estamos no fim dos tempos. E quando é que Jesus marcou o início do fim dos tempos? E o final, ele marcou o início, o meio e o fim, para nós não ficarmos desorientados nesse tempo, nessa janela, nessa linha, nessa timeline, nessa linha do tempo, para não ficarmos desorientados. Jesus marcou o início, o meio e o fim. Ok, perfeito. Mas vamos voltar aqui ao Monte Aso. Vou colocar algumas matérias para você. Vou colocar para você essa matéria rapidinho. Vulcão do Monte Aso, no Japão, expele plumas de cinzas com quilômetros de altura, alertando sobre fluxo de lava e queda de rochas. Vou dar um playzinho aqui rapidinho para vocês verem o momento da explosão. Esse tá bem pegando do alto, em câmera lenta. Bom, uma erupção vulcânica no sul do Japão lançou cinzas a quilômetros de distância e gerou avisos oficiais contra a ameaça de fluxo de lava e rochas caindo. O Monte Aso, na ilha de Kyushu, enviou plumas de cinzas de 3,5 quilômetros de altura quando entrou em erupção nesta manhã, no caso ontem, elevando o nível de alerta do vulcão para 3 em uma escala de 5. Já vou mostrar a escala para vocês aqui
no órgão oficial japonês. As autoridades japonesas alertaram os moradores locais para não se aproximarem da área devido ao risco de grandes rochas caindo e fluxo piroclástico, em um raio de cerca de 1 quilômetro ao redor da cratera de Nagadaki, na montanha. O secretário-chefe de gabinete do governo, Hirokazu Matsuno, disse que está verificando a situação de vários alpinistas na montanha no momento. A última explosão significativa foi há 90 anos atrás, mas teve uma também em setembro de 2014. Vou colocar para você aqui, então, esse site japonês, o NHK, que também está retratando isso. Mas eu peguei esse site para mostrar para você, olha, 111 vulcões no Japão. Tá vendo aqui? Ó? O que é um vulcão ativo? De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, um vulcão ativo é definido como um vulcão que entrou em erupção nos últimos 10 mil anos e um vulcão que atualmente tem atividade fumarólica ativa. Tem fumaça saindo ali que não necessariamente é uma explosão. Tá? Existem 111 de Hokkaido a Okinawa, incluindo ilhas e vulcões submarinos, mas também existem locais onde as pessoas vivem nas imediações. Está falando de vulcões submarinos, que eu expliquei para vocês, e também vulcões em espaço urbano, né? Bom, aqui é só uma demonstração dos tipos de erupção, olha, erupção de magma. Primeiro, essa aqui é uma erupção de magma. Está diante de uma grande pressão e abre-se uma boca eruptiva e esse material é expelido com essa coloração bem avermelhada, como vocês conhecem. O outro modelo é a erupção de vapor, é quando na boca do vulcão, né, tem ali entre o magma e a superfície do vulcão, da boca eruptiva, tem uma quantidade de água muito grande e você vê essa explosão de vapor. Ontem nós vimos uma explosão de vapor. Esse material piroclástico era muito vapor e rochas sendo expelidas ali, né, naquela explosão. Aqui o órgão oficial de avisos lá do Japão. E aqui eu coloquei especificamente avisos de vulcões. E olha só, esse alerta é emitido aqui, ó, a Agência Japonesa de Meteorologia avisa sobre tsunamis, terremotos, etc. Tudo quanto é tipo de catástrofe, essa organização oficial é do governo, alerta ao cidadão. Então vamos lá, aviso de perto da cratera, nível 3, não se aproxime do vulcão. Então começou em nível 2, então eles estenderam para nível 3, emitido por Aso-san. Aso-san, no caso a montanha Aso. Nível de alerta vulcânico atualizado de 2 para 3. E eles mantiveram hoje, quinta-feira, né, a erupção foi ontem, quarta, eles mantiveram o nível de alerta para 3. Evite entrar na zona de perigo mais abaixo. Eles não estão evacuando nesse momento, né, a população ao redor. Eles estão pedindo que numa faixa de 1 quilômetro de proximidade da montanha, do vulcão, as pessoas evitem contato, se distanciem. Portanto, não há, então, nas cidades envolvidas, eu vou falar na cidade aqui, as cidades envolvidas, para as pessoas saírem, né? Olha aqui, Prefeitura de Kumamoto, Aso City, Takomori Town, Minamiazo Village. Então, estas cidades aqui, ou essas áreas, está pedindo para ter mais cuidado, não se aproximar do vulcão e estão em alerta para saber se vai ampliar essa atividade vulcânica e eles vão deslocar as pessoas. Referência aqui, nível de alerta vulcânico. Olha, o 1, que é um potencial, aumentou a atividade vulcânica. Número 2, não se aproxime da cratera. No nível 3, não se aproxime do vulcão. Que uma coisa são os alpinistas, os estudiosos, curiosos, turistas irem lá na cratera, fotografar, ter uma atividadezinha ali, uma fumacinha, a pessoa pode ir. Dependendo do nível, então, de alerta. O nível 3 não se aproxime do vulcão, não se aproxime da montanha. Evite entrar na zona de perigo, áreas, alvo determinadas de acordo com a atividade vulcânica atual. Nível 4, preparar para evacuar. Nível 5, evacuar a zona de perigo. Então, o nível 5 já é o nível lá do Cumbre Vieja, que já tem um material muito perigoso que sai destruindo tudo. Pessoal, é o seguinte, olha só, vamos bater um papo aqui rapidinho e já concluir esse vídeo. São muitos sinais. Então, eu comecei citando para você do tempo que Jesus nos posiciona, né? Dessa timeline que o Senhor nos posicionou para não sermos enganados e não perdemos a noção do alinhamento profético.
Nós sabemos que a natureza provocada pelo homem, as suas reações ou não, ou uma ação natural, cíclica, ou é algo que é imprevisível, mas é do trato natural, não foi amplificado pelo homem, não teve uma arma geotérmica, não teve uma arma de manipulação climática, nada disso, uma ação natural. Vai cumprir um calendário profético, vai cumprir um sinal para a redenção. Vocês precisam entender que toda a criação, animada ou inanimada, o ser humano ou a natureza clama pela redenção. O ser humano clama Maranata e a natureza do mesmo modo. Pessoal, é o seguinte, algo que nós devemos prestar atenção são nos sinais. O Senhor nos orientou que isso iria acontecer, esses sinais seriam muito claros. Agora, como que você trata esses sinais? Muitas pessoas olham somente do ponto de vista natural. Não tem problema, também tem coerência nisso, né? Os mais espirituais, as pessoas que olham com uma visão um pouco mais bíblica, escatológica, sobre esses eventos drásticos, né? Seja na natureza ou no sistema humano, nas sociedades, na política, nesse patógeno, etc., as pessoas percebem que realmente são sinalizações que batem assim, é cravado com o que a profecia bíblica nos orientou sobre o fim dos tempos. Então, eu não estou falando para você que as trombetas estão tocando, não, de fato, as trombetas não estão tocando, tá? Se a gente até analisar os eventos das trombetas, não batem. Por mais que algumas pessoas queiram fazer essa associação, são preparações, são sinais, é a natureza sinalizando a redenção. Enfim, como eu falei para vocês. Mas outros olham para esses eventos e procuram evidenciar a manipulação do clima, a manipulação da natureza por parte dos interessados nessa distopia, os interessados na próxima agenda da elite mundial, que é o grande reset, a agenda verde, porque agora toda a elite mundial vai fazer o mundo se curvar. Esse culto, esse novo bezerro de ouro, eles vão forçar a humanidade, assim como forçaram com as suas medidas, né, nessa crise de saúde, eles também vão forçar para a crise ambiental e vai se tornar questão de saúde pública. Então eles vão aproveitar. Então, diante desse método globalista de tratar o clima, que eles vêm já há muito tempo nessa expectativa, dando essa sinalização, ou drasticamente rodando aí o mundo com conferências climáticas, ou usando a Greta, outros peões dizendo que as calotas polares vão desaparecer, o nível do oceano dos oceanos vai subir tantos metros, as cidades litorâneas e costeiras vão ser engolidas pelo mar. Nada disso aconteceu. Lembra do Al Gore? Eu já expliquei para vocês aqui. Mas isso é uma grande peça de propaganda. Então, diante desse método de terror, né, de pânico, para poder resetar o mundo, as pessoas já pensam assim, Rafael, eles estão manipulando também para ter tantos vulcões assim e mostrar que é a natureza. É difícil da gente apurar, é difícil de precisar. Eu não consigo te dar essa informação, mas eu não duvido. Eu não ponho a minha mão no fogo, porque eu não tenho como apurar, não tem como você dizer. Eu não consegui achar ainda um instrumento que vá aferir que teve manipulação para um vulcão entrar em atividade. A não ser que seja um teste de uma bomba nuclear e você provocou um impacto, seja no leito marinho, na crosta submarina, ou você provou impacto no solo mesmo próximo ao vulcão, e aí você gerou uma espécie de terremoto em uma área que já estava mais sensível, com alguns abalos sísmicos, alguns tremores, e aí você amplificou, acelerou a atividade vulcânica. É muito difícil, vai ser uma especulação muito grande. Então eu vejo como sinais, a tecnologia também faz a gente ter noção real time do que está acontecendo no globo inteiro, então fica tudo muito mais próximo, tudo mais, né, mais rápido de se apurar. Porém, tem muita coisa acontecendo no mundo para poder se ignorar. Diante de todos esses eventos e outros virão, mantenha a sua fé, mantenha a sua calma, porque a palavra nos deixa posicionado no tempo profético e nos mostra que tudo que foi prometido vai se cumprir. Eu espero que você tenha gostado dessa informação. Pessoal, eu paro por aqui. Se esse conteúdo é relevante, foi relevante, compartilha, coloque em algum grupo. Meu muito obrigado, que o Eterno te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.